nas mãos dele, ele tem poder de fazer, de não fazer, e o que for ele fizer, ele está legitimado em todas essas coisas. Agora, o pastor Silas Malafaia tem coisa que não dá para ele fazer. Ele tem o poder, ele é uma autoridade? É uma autoridade? É. Mas ele não, certas coisas ele não pode legitimar. Ele não pode atuar, ele não pode agir. Assim, mais explicado, por exemplo, sua autoridade, aqui o pastor Wilton, aqui, a grande autoridade espiritual aqui, ele tem autoridade, ele tem o poder? Tem. Mas certas coisas ele não pode legitimar, ele não pode fazer. Quem é que pode fazer? Pastor Rafael, pastor Silas Malafaia, eles podem fazer, está na legitimidade. E a faculdade? Faculdade é o quê? Faculdade é aquilo que a pessoa quer. Ela, por exemplo, o médico, o doutor, cardiologista, ele é doutor naquela área. Então ele tem a faculdade, ele tem o conhecimento. Então tudo isso aí, ele é o quê? Ele é uma autoridade nessa área da cardiologia. Entendeu? O doutor Wilton, cardiologista renomado, ele é o quê? Ele é autoridade nessa área. Então ele tem o poder de chegar e falar o que é e o que não é. A autoridade suprema, ela unicamente, exclusivamente de Deus. Só para a gente nos situar em relação à autoridade do cristão. Quando se fala autoridade do cristão, fala autoridade da igreja. Então, nós temos autoridade, mas a única autoridade suprema é Deus. Ele tem autoridade sobre todas as autoridades, sobre tudo. Por que nós falamos isso na autoridade do cristão? E nós temos que ter esse cuidado. Sabemos que nós temos autoridade. Porque às vezes as pessoas pensam, por ser autoridade dentro da igreja, olha, eu sou autoridade, doutor em divindade, eu faço isso, eu faço aquilo. E na realidade ela não tem legitimidade para atuar em certas áreas. Aí chegam em certos lugares, quer fechar centro de macumba, quer fechar isso, quer aquilo outro. Já viu? Passou na televisão há pouco tempo, no Fantástico, porque as autoridades estão agindo, estão falando, estão comentando e vai agir. Aí está lá o crente lá na frente do centro de macumba e, demônio, vai, sai, não sei o quê. Aquilo ali, ele tem legitimidade para aquilo? Ele tem legitimidade? Foi delegada a ele essa autoridade, esse poder de fazer isso? Foi? Não foi. Então ele não tem legitimidade. Olha o que acontece. A pessoa vai querer atuar numa área que ele não tem poder. Aí a autoridade que tem poder para aprender, que tem legitimidade, que tem faculdade, faz o quê? Prende um elemento desse. Porque desconhece, não está discernindo o quê? A palavra de Deus. Não está discernindo a palavra de Deus. Porque leu lá na Bíblia que é isso, aquilo outro, vai pisar serpente, escorpião, e nada vai acontecer. Aí pensa que ele tem legitimidade para atuar nessa área. E ele não tem. Mas a igreja, ela tem autoridade. Amém, irmãos? Vamos lá. No slide 3 diz assim, por que ter autoridade? Por que o crente, ele precisa de autoridade? Né? Porque nós precisamos, um ponto que a gente está falando aqui, nós precisamos legitimar naquilo que nós somos chamados. Né? O importante que nós temos que aprender, para aqueles que não sabem, que a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? A palavra de Deus é a única verdade suprema. A palavra de Deus é a única verdade verdadeira. Entendeu? O importante, nós como crentes, Deus, que nós temos o poder que a Bíblia nos garante aqui. Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade de Deus para atuar em certas áreas, em certas situações. Mas eu tenho que também ter o conhecimento, ter a faculdade daquilo que eu posso agir, como eu falei do médico, por exemplo, o doutor Wilton, grande cardiologista renomado, mas ele é cardiologista. Ele é dermatologista? Não. Ele é um doutor? É um doutor. Mas ele tem legitimidade de tratar doenças graves de pele?
Amém, meus irmãos? Essa batalha é diferente. Você não está enxergando ela com os olhos, os olhos carnais, e sim com os olhos espirituais. Essa batalha acontece não com a pessoa que está do lado. Eu estava assistindo algumas mensagens, algumas palavras, ensino a esse respeito, e já viu que numa guerra, né, tem o fogo amigo e o fogo inimigo, né? Muitas das vezes nós caímos no fogo amigo. Aquela pessoa que tem que estar guerreando espiritualmente contigo, sabe o que está acontecendo? Está vindo o fogo amigo. Aí acaba que o nosso inimigo vira nosso amigo e o nosso amigo vira nosso inimigo. Amém, irmão? Então, essa batalha, ela é real. E todos nós fazemos parte. A partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você se alistou a um exército, o exército de Cristo. Devemos resistir ao adversário, mas não precisamos ter medo dele, porque Deus é mais forte. Deus é mais forte do que ele, certo? Do que todos os nossos inimigos. Vamos ver ali. Eu pediria a alguém que abrisse a sua Bíblia e me ajudasse aqui. E lesse Efésios, no capítulo 6. Obrigado, meu pastor. Efésios. Tem alguém para me auxiliar? Fazer essa leitura? 10. Vamos lá, dos 10 ao 13. Então, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Então nós sabemos, nós vemos aqui, nós lemos que é real essa batalha espiritual. É real que o apóstolo Paulo nos chama para um posicionamento. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o santo, mas contra o quê? Contra os principados, potestades, tudo isso. Então, nós estamos aonde? Em quê? Em uma batalha. Mas não, como eu falei, não é a batalha em que os seus olhos carnais estão vendo, mas seus olhos espirituais, eles têm que ver. Você tem que saber, tem que conhecer de que você está numa luta. Às vezes essa dificuldade que você está passando é uma batalha espiritual de cada dia que você... O fato de você chegar até aqui, quanta dificuldade você passou, quanta luta você passou, quantas coisas você viram que estavam impedindo você estar aqui. Mas você está aqui. É batalhas que são vencidas, são lutas que são vencidas. Às vezes você não se dá conta, mas são vencidas lá no mundo espiritual. No mundo espiritual, você faz parte do exército de Cristo, amém? Essa passagem de 1 Pedro 5,8 também, diz assim: sede sóbrios, esteja atento, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia está nos trazendo, por que eu tenho que ter autoridade? Porque essa batalha é real. Então eu levantei minha mão para Jesus, agora eu faço parte
de um exército. Então eu preciso ter legitimidade, eu preciso ter autoridade, eu preciso ter faculdade para que eu possa fazer parte desse exército. Quem é que se alista? Quem é que faz parte de um grupo, de uma batalha, de uma luta e não vai se alistar, e não vai conhecer quais são os seus deveres, quais são os seus poderes, aquilo que você tem como direito, tudo isso? Eu tenho que conhecer. Eu sou crente. Quais são os meus deveres como crente? Faço parte do exército de Cristo. Quais são os meus deveres como soldado que me alistei nesse exército? Quais são os meus deveres? Quais são os meus direitos? Tudo isso eu tenho que saber. Senhor, eu vou batalhar, eu estou nessa peleja aí. Mas aí, o que é que eu vou ganhar para poder estar nessa luta? Entendeu? Então eu tenho que conhecer, isso é faculdade, eu tenho que conhecer, eu tenho que me especializar nisso, no conhecimento. E uma coisa importante, eu tenho que aprender a discernir a palavra. Eu não estou falando que você tem que ter o dom de discernimento de espírito. Isso aí, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção que é para poucos, nem todo mundo vai ter. Mas uma coisa é que nós, como igreja de Cristo, que pregamos o evangelho de Jesus Cristo, que falamos, que estamos aqui, como homens e mulheres de Deus, nós temos que saber discernir a palavra de Deus. E para discernir a palavra de Deus, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que guardar no coração, para que eu possa, quando o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então eu tenho que ter esse conhecimento. Quais são meus direitos como crente, Senhor? O que eu tenho que fazer? Meus deveres são quais? São esses. Então a Bíblia vai nos mostrar tudo isso aí. Aleluia. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Então nós tivemos conceito de autoridade, que nós temos essa autoridade delegada por Jesus. Ele falou, ide por todo o mundo. Então ele delegou à igreja, ele que tem autoridade suprema, ele que tem todo o poder, ele falou, vai. Ele delegou, mas ele falou dos seus direitos, daquilo que você pode fazer, daquilo que você tem que fazer, e qual o retorno que vai ter para você também. Amém? E depois nós vemos que, por que ter autoridade? Porque nós fazemos parte desse exército. Às vezes você está no banco, não, vou ficar aqui no banco aí, quietinho aqui. Não, irmão, eu estou aqui, eu estou cultuando e tal. Mas sabe de uma coisa, mesmo aí cultuando no banco, você tem responsabilidade no reino de Deus. No exército de Cristo, você tem a sua responsabilidade. Aleluia. Bom, a guerra espiritual no tópico 1, está falando. A guerra espiritual, no tópico, o slide 5, diz assim, ó, a Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual entre os servos de Deus, né, o diabo, né, todo quem está envolvido nisso, né, que nós já lemos, eu vou passar adiante aqui, no slide 6, meu irmão. Mas eu, ainda no tópico 1, aqui tem assim, o combate é real e permanente. Isso aqui é verdade. O diabo ele não está parando para pensar se vai querer atacar você ou não. Ele é verdade, ele tem tido investida contra a sua vida. Só que no mundo espiritual, você lembra aquela palavra que o pastor André ele trouxe aqui? Enquanto nós pensamos que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. De repente você não está entendendo isso. Você tem andado, você tem saído da sua casa, tem ido para o seu trabalho, você tem saído da sua casa, tem ido para a sua faculdade, você tem saído da sua casa, ou até mesmo estando na sua casa, cuidando dos seus afazeres, e de repente você simplesmente está cantando um hino ali. Nada está acontecendo. É isso mesmo? Não. Tudo está acontecendo. O diabo ele não para de investir contra a sua vida. O diabo não para de investir contra a minha vida. Isso é uma realidade. A todo momento. Sabe por quê, irmão? O diabo, ele o tempo todo, ele sabe qual é a sua fraqueza,
Ele está investigando você, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe naquilo que você é forte, ele sabe naquilo que você tem interesse, ele sabe naquilo que você não tem interesse, ele sabe naquilo que ele pode te atacar e aquilo que ele não pode te atacar. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala assim, ó irmão, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É de toda a armadura de Deus. Se cerquem de tudo que você puder, de tudo que está à sua disposição para essa batalha, para essa guerra. Não fique só na oração, não fique só na leitura da palavra, não fique só no jejum, não fique só no subir monte, não fique só em vir para a consagração, não fique só em vir para o sobrenatural, mas se cerquem de tudo que tem à sua disposição para que você possa vencer o maligno, porque essa é uma guerra espiritual e o combate aqui é real. O embate aqui é na região celestial, é onde você não imagina. Deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui, me veio aqui na cabeça, na minha memória, eu já falei uma vez aqui, e eu vou contar de novo essa visão de Deus que Deus me deu há um tempo atrás. E eu tenho tido essa visão como algo particular para a minha vida. Eu não sei se vai servir para a sua vida. Eu não sei se você tem tido as suas visões, as suas intimidades com Deus. Então eu estava no outro ministério, há uns tempos atrás, vou dizer assim, uns 10 anos. E tinha um trabalho lá, no início do ano, que era o mês de oração todo. E quando você busca, né, você se fortifica, você se fortalece. E eu saí daquele dia da igreja, eu não tinha carro, eu estava sozinho, a Anitta e as crianças estavam em casa, e eu saí daquele culto, saí maravilhado, o pregador trouxe uma mensagem, sabe, aquele culto que você realmente sai uma brasa viva, né? O irmão falou que é uma bola de fogo, rodopiando para lá e para cá. E eu saí da igreja, e eu falava, agradecia muito a Deus pela minha vida e tal, e Deus me mostrou uma coisa tremenda. Eu tinha uma visão de Deus saindo, andando na rua, até a minha casa, uma visão de Deus de um grande exército. Irmão, imagine um exército daquela época medieval, sabe, daquela cavalaria assim na frente, aqueles soldados com lança, com escudo, com espada, sabe, aquela coisa bonita assim, aquele exército muito grande assim, e eu falava assim, o que é isso? Aí Deus falava que aquilo era o exército dele. E eu, por que, Senhor, isso eu estou vendo isso? Ele falou que o diabo, nosso inimigo, ele estava preparando, ele tem de tudo que ele tem de poder para agir contra a igreja. Então o diabo, ele estava se preparando com todas as forças dele, de tudo que ele tinha à disposição dele, para atacar a igreja. Aí ele falava para mim, mas que esse exército aqui, esse exército, é o exército, meu exército que eu tenho para acabar com as hostes dele. É uma luta, irmão, é uma luta, é uma batalha que você está envolvido. Irmão, Deus vinha passando para mim, era assim, como eu tivesse, o exército estivesse aqui, desse lado aqui, e eu estava caminhando aqui, vendo aquele exército interminável para lá e para cá. E eu estou caminhando, e daqui a pouco, meus irmãos, eu reparava e via que, por exemplo, o exército, tinha algumas pessoas que estavam no cavalo, com a lança, outro com a espada, outro estava a pé, né, com aquele capacete, irmão, aquela coisa bonita, sabe? Muito bonita, aquele fardamento bonito. Assim, a farda que eu tenho, que mais bonita que tem os militares aí, é a farda do fuzileiro naval. A farda do fuzileiro naval é uma farda muito linda, né? Quem conhece, sabe? Não é puxando sardinha, brasa para minha sardinha, não. É porque é verdade, né? É uma farda linda. Agora, e eu ficava vendo assim, os meus amigos, às vezes, formados assim, eu olhava assim, meu Deus do céu, que coisa linda, os fuzileiros navais do Brasil, olha só, aquela coisa linda. Aí, irmão, eu vi aquele exército, poxa, ó, bem mais lindo que os fuzileiros, aqueles monte de soldados assim. E quando eu me aproximava assim, lá do final do exército, meu irmão, eu vi uma coisa que eu comecei a estranhar. Porque tinha gente que estava ali naquela formatura ali,
mas que estava sem um capacete. Tinha outro que estava sem a espada. Tinha outros que estavam descalços, sem a couraça. E eu falo assim, o que é isso, meu Deus? Que coisa é essa? Que todo mundo está tão bonito assim e essas pessoas estão desalinhadas. E entender de uniforme, eu entendo isso. Passei 30 anos, né, nas Forças Armadas, limpando fivela, ajeitando gorro, cortando o cabelo. Isso, eu entendo disso. O senhor falou assim, ele falou que essas pessoas aí, porque no exército, como eu via lá no meu quartel, não falar exército não, no fuzileiro, tinha vez que eu ia fazer inspeção no soldado, e eu via que ele estava desalinhado. Eu via que alguma coisa estava faltando nele. Então, meus irmãos, eu via que tinha gente que estava sem um capacete. E nós vamos, semana que vem, você vai vir aqui, eu não vou entrar nessa área, você vai ver que o capacete, ele faz parte da armadura que Deus tem dado para os seus. Tinha gente que estava sem a lança. Se você tem que estar com a lança, empunhe sua lança. Se você tem que estar com a espada, empunhe sua espada, irmão. Essas armas são importantes para a sua vida, para se guardar, porque você está na guerra. E Deus falava para mim, nós saímos numa batalha e muitas das vezes as pessoas são feridas. Se ela está com o escudo, ela não vai ser ferida, ela não vai ser alcançada pela seta maligna do inimigo. Ela não vai ser cortada pela espada do inimigo. Então eu vi aquele soldado e vi ali que algumas pessoas, alguns soldados daquele ali, estavam despreparados, estavam desalinhados. E isso chama muito a minha atenção. E eu quero trazer para você isso. Porque o combate, ele é real. Ele é real e é permanente. O embate é na região celestial. E como é que eu vou ver, como é que eu estou preparado para essa batalha, se eu estou alinhado ou não? Diz um pastor, meu amigo, ele dizia que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um plumo, ela está aqui, certinho. Então você tem que se colocar, opa, eu estou aqui, se ajeitar para lá, para cá, não, é para cá, para lá. É isso que você tem que fazer, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o plumo, ela está aqui, Você tem que ver o que você falta. Aqui tem um checklist. Efésios, no capítulo 6, que nós lemos aqui, é um checklist, é uma lista daquilo que você tem que a indumentária que você tem que vestir para essa guerra. Há um fardamento, há uma indumentária, há um armamento para que você possa andar. Você vai em Israel? Quantos aqui foram em Israel? Vou abaixar minha mão, porque eu não fui. Então, você vê Israel, você vê que as pessoas estão na praia, mas elas estão lá preparadas para a guerra. O soldado israelense está preparado o tempo todo para a guerra. O tempo todo, até estão na praia mesmo, estão preparados para. Os amigos contando para mim que a banda foi para Israel. Assim, infelizmente eu não fui. Mas graças a Deus que eu não fui. E ele disse, rapaz, nós fomos na praia lá, e os soldados lá, eles ficam na praia lá, mas eles estão armados, eles ficam com o armamento deles, eles ficam preparados para isso, porque os meninos lá, palestinos lá, estão o tempo todo querendo matar um israelense, né? Aí está um israelense na praia à vontade, desarmado, o que vai acontecer? Vai morrer. Então, meus irmãos, nós temos o alinhamento, nós sabemos, temos checklist de como nós temos que nos portar, daquilo que nós temos que fazer como soldado de Cristo, né? Porque o combate, ele é real e é permanente. O embate está na região celestial, é aquilo que você não está vendo. Mas você tem, quanto tem a espada do Espírito aqui? Quantos tem? Quanto tem empunhado essa espada aqui? Você tem empunhado essa espada aqui? Você tem vestido a couraça da justiça? Você tem colocado, olha aí para você. Vê se você está enquadrado nesse fardamento. Então eu via, meu irmão, eu via aquele exército bonito, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. Eu falava, Senhor, eu quero fazer parte desse exército. Eu quero estar inscrito nesse exército, Senhor. Eu quero lutar nesse exército. Mas esse exército, ele guerreia a todo tempo. Tem luta a todo tempo. E é interessante, meus irmãos,
que quando o general, vou falar general porque vocês crentes, na Marinha é almirante, ele mandava formar a tropa ela não podia formar de qualquer forma. A tropa não podia formar com uniforme sujo, a tropa não podia estar barbuda, cabelo grande, elas tinham que estar alinhadas, elas tinham que estar bonito. E o general, ele ia passar revista na tropa. Mesmo, era assim, a gente ia para uma operação, chegava de madrugada, amanhã tem, o almirante vai passar revista na tropa. Quer saber? Não quer saber. Quando ele fosse passar a revista, tem que estar impecável. Cabelo cortado, barba feita, fardamento limpo, passado, alinhado, sapato engraxado, dessa forma. E é isso que eu via. Aquele exército bonito, todo mundo alinhado, aquelas bandeiras, flâmulas, olha, tudo bonito. Então é isso que nós temos que ver. Isso é importante para a nossa vida. Que as suas vestes que você tem vestido esteja branca, mesmo que você esteja numa luta. Nós estamos num combate. Combate é coisa que você vai se atracar, você vai atirar, você vai jogar espada, você vai jogar lança, você está no terreno, sabe, que vai te sujar. Mas quando o general chamar para a formatura, você tem que estar preparado, limpo para uma nova batalha, para uma nova luta, para aquilo que ele tem chamado. O que é isso aí? Eu tenho que estar preparado. Quando Deus chamava você para uma obra, para alguma coisa, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estar com o afardamento pronto é dizer, eu estou pronto. Eu estou pronto. Então, o conflito, às vezes, se dá o quê? Na mente humana, como diz aqui o 1.3, né? Na mente humana. Uma das coisas da nosso conflito é dado no interior contra a nossa natureza, e principalmente a nossa natureza carnal. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas o que eu tenho para me alinhar a isso aí? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu tenho que viver o quê? Eu tenho que viver em espírito. Para eu vencer a minha carnalidade, eu tenho que viver em espírito. Então aquele que vive para o espírito, aquele que é espírito, se discerne espiritualmente. A carne está sujeita ao quê? As coisas da carne. Então a sua luta interior, que você tem que lutar, está aqui. É através da palavra de Deus, de você se fortalecer no Senhor. Ó, Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer no Senhor. Primeira coisa que ele dá para você como soldado de Cristo é se fortalecer. Mas e quem? Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aí ele continua, revestir de toda a armadura de Deus. Lá no 3 que eu estava falando, a estrutura do império, não, definindo o inimigo, 2, né? 2.1, é no slide 6. Slide 6. Meus irmãos, até aqui. Então, irmão, interessante, eu vi Deus me deu essa visão. Eu saí da igreja, cheguei à minha casa. Sim, é interessante que eu cheguei em casa e não... Irmão, desculpa o tamanho da letra aí, mas assim, para fazer slide tem uma técnica, né? Estava falando até com o meu superintendente ali, Paulo Marcelo, ele me chamou a atenção a esse respeito. E essa é a segunda vez que ele fala, mas assim, eu sou novo nessa área aqui. Passei muito tempo dando aula na escola bíblica dominical e lá não tinha essa condição de slide, que era sala de aula e não tinha slide. Aqui não, a gente desfruta de uma coisa muito boa de slide, esse material aí. Então você vai apanhar muito para poder. E eu queria até pedir perdão ao meu superintendente, tá? Da próxima vez eu vou procurar fazer o certo. Mas graças a Deus que ele fala isso, mas ele ajuda bastante.
Tá assim, ó, desse jeito aí tava pior, tá? Tava pior. Eu cheguei aqui, botei ali, ele, ei, rapaz, você quer... Entendeu? Pedi perdão a ele, tá, meu amigo? Então diz assim, definido o inimigo. Como é que nós vamos? Nós temos inimigo. Você tem um inimigo. Você tem que conhecer, saber que você tem um inimigo. Eu fiz uma resenha sobre a arte da guerra. É um livro. Se quem quiser comprar esse livro, ou quem gosta de ler, lê esse livro. Arte da Guerra, O Monge, o Executivo. Isso é um livro que é para liderança. Esse livro, ele é um livro trabalhado no meio militar, mas ele é também um livro trabalhado no meio empresarial. Vocês vão ver, se vocês procurarem esse livro, você vai ver que a leitura dele são para vários estilos de ambiente. Para mim, que é para a guerra, a arte da guerra. Então eu fiz uma resenha desse livro e o autor ele fala que para que eu possa ser bem sucedido na minha batalha, na minha guerra, eu tenho que conhecer o meu inimigo. Eu preciso conhecer meu inimigo. Assim como o diabo, ele olha para você e ele está te observando. Ele olha a todo instante. Ele está vendo a hora que você sai de casa, como você está se comportando dentro de casa, como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa, como você trata o seu filho, como você chega na igreja, como você trata o seu pastor, o seu irmão que está do seu lado. Ele vai observando, bom, aqui eu posso entrar. E assim, ele só precisa de uma brechinha, né, irmão? Então ele está observando você, ele conhece você, ele sabe as suas fraquezas, ele sabe aonde ele pode atuar na sua vida. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o anjo do Senhor que está acampado ao seu redor, meu irmão, seria presa fácil. Então assim como ele nos conhece, nós temos que conhecer ele. Nós temos que mostrar para ele, né? Tem uma irmãzinha aqui, guerreira de Deus, acho interessante quando ela chega e fala assim, olha, diabo, eu conheço quem é você. Então, rapaz, quando chega para o inimigo, fala para ele, rapaz, eu conheço quem é você, ele já fica preocupado. E ela me conhece? E ele me conhece? O que ele está vendo em mim? O que ele está vendo em mim que ele me conhece? O que eu estou aparentando aí que ele me conhece? Então é importante quando você chega e fala para o diabo mesmo, demônio, eu te conheço, eu sei quem é você, e sei a forma que você age. O diabo os demônios já ficam preocupados. É a fraqueza dele, que ele sabe a fraqueza dele. Assim como ele está de olho na sua fraqueza, olha para ele, conheça ele. Então, nós temos que conhecer o nosso inimigo. E quem definir aqui os principais nomes dele, diz assim, a palavra Satã, de origem hebraica, que significa adversário. Na sua muita manifestação, nós conhecemos o diabo, Satanás, de uma forma. Por exemplo, nós conhecemos ele como adversário, que é Satã. O termo diabo é de origem grega, que significa o quê? Acusador. Ambas revelam o quê? O seu caráter maligno. Então nós sabemos que ele é o quê? Ele é um acusador. Então você, com o discernimento da palavra, você, quando você veja um acusador desse, você fala, Satanás, diabo, eu estou te conhecendo, eu estou te vendo. Você está vendo ele através do quê? Através do que ele está fazendo, da sua acusação, da manifestação dele. Então, quando você vê aquela pessoa te acusando, às vezes, está te acusando, que o acusador é o diabo. Ele é o acusador. Então, tu repreenda mesmo, que você está vendo ele, através da manifestação dele. Ambas revelam o seu caráter. Está revelando quem é ele. Quando ele fala, que ele se manifesta, ele revela quem ele é. Por isso que é muito importante a gente, às vezes, ficar calado, falar com autoridade na hora que Deus está mandando falar. Porque às vezes você fala, você demonstra o quê? Quem você é. Quem você é no sentido de quê? Da sua fraqueza. Quando você fala com a autoridade de Deus,
na ordem de Deus, naquilo que nós falamos que é o quê? Com poder, com legitimidade e com faculdade, aí está tudo bem. Você está enquadrado nesse aspecto aí, mas quando você fala e não tem esse aspecto nenhum desse aí, o diabo, ele conhece. Opa, peraí, assim mesmo você é o contrário. Então, a arte da guerra nos ensina que eu tenho que conhecer o meu adversário. Eu tenho que ficar atento como é que ele age, como é que o exército se forma, como é que eles estão se planejando para atacar, para eu poder o quê? Contra-atacar. Quando nada está acontecendo, numa visão material, carnal, tudo está acontecendo no mundo espiritual. E eu conheço isso porque eu discerno da palavra. Poxa, meu irmão está me acusando, que negócio é esse? Isso não é de Deus, não. Aí tu fala, diabo, eu te vi, eu te conheço, eu te vi. Amém, irmão? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Tem como também, assim, denominar como pai da mentira, olha aí, maligno, dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, príncipe da potestade do ar. As suas principais armas são o quê? Olha só, o que ele se utiliza, aonde ele se manifesta com isso aqui, com o engano, a mentira, o ódio, o orgulho, a vaidade, a presunção, a intriga, a violência, a escravidão, a opressão e a possessão. Isso aí são coisas que nós temos que conhecer do nosso adversário. Ele não vai usar outra coisa senão essas coisas aqui, o engano. Como é que pode? O meu irmão está me enganando? Não acontece isso? Aí te fala, diabo, eu te vi aí, há poder no nome de Jesus. Você está investido dessa autoridade, há poder no nome de Jesus. Que todo espírito de mentira sai agora. E você vai ver a manifestação do diabo. Amém, meus irmãos? Vamos seguir adiante aí que o tempo está correndo. Parece que não. A estrutura do comando do Império das Trevas, né? É o slide 7. Uma coisa importante, existe uma hierarquia organizada no Reino das Trevas. A ordem da desordem, certo? Existe uma hierarquia, só como é que são as coisas. Existe uma hierarquia, a ordem da desordem. Está faltando umas coisas aqui, assim distribuída. Principado, potestade, príncipe das trevas, ordens espirituais. Quem conhece esse nome assim? Quem conhece esse nome? Quem conhece? Conhece porque a senhora está lendo a Bíblia, né, irmã? Então eu preciso saber disso aí, meu irmão. Nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de intensidade. Certo? Há demônios e demônios. Por isso Jesus disse, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha só, Deus está nos dando uma legalidade. Deus está nos dando o quê? Uma faculdade, um conhecimento. Entendeu? A faculdade está aí, o conhecimento. Eu tenho um conhecimento agora de que há demônios e demônios. Há uma intensidade de lutas espirituais. O demônio, ele tem uma hierarquia. E é isso mesmo. Às vezes as pessoas estão lá no centro de macumba, vou dizer assim, centro de macumba mesmo. Aqui o colega meu fala, você fala centro de macumba. Fala, não é isso não, rapaz, é centro de espírita, é de umbanda, não sei o quê. Fala, rapaz, tudo macumba para mim, rapaz, eu quero saber desse negócio, se é ou não é. Para mim é isso aí. Aí então ele, para quem já esteve nesse meio vai saber. Há uma hierarquia ali. Outro dia eu estava conversando com a irmã, mas deu uma aula, eu falei assim, Jesus. Tem uma hierarquia. E outra coisa, a pessoa obedece a hierarquia. Esse amigo que eu falo para ele, que ele fala que não é isso, não é umbanda, não sei o quê, ele falou para mim que ele tem uma hierarquia lá. E tem certas coisas que ele não pode fazer. Tem certas coisas que a família dele não pode ter. Não pode fazer. E ele, rapaz, obedece ali, certinho. Aí o camarada sai lá da macumba e vem para a igreja, não quer obedecer o pastor, não quer obedecer o diácono. Imagina o diácono. O diácono é uma autoridade. O diácono é uma autoridade na igreja. Ele tem legitimidade.
ele tem poder para fazer aquilo que ele está proposto a fazer. Se tem faculdade ou não, eu não posso dizer, porque faculdade é o conhecimento daquilo que você tem que fazer. Mas ele tem autoridade, ele está ali. Então a pessoa chega na igreja e não quer obedecer o diácono. Imagine, não obedece nem o pastor, às vezes. Então o diabo, eu estava na guarda, eu tinha um soldado lá, eu estava esperando a autoridade chegar, e o pessoal estava falando sobre os símbolos demoníacos, aquilo, não sei o quê, pô, cara, aquilo. Eu falei, rapaz, vocês estão culto, hein? Até falei com ele. Aí um jovem falou assim, rapaz, não fala sobre isso não fica conversando sobre isso não, cara, não faz isso não, aí, tá, tudo bem. De repente, manifestou um demônio naquele jovem, irmãos. Manifestou um demônio naquele jovem e falou assim, eu vou matar todo mundo aqui. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, eu dei um chute na arma dele que foi parar longe, uma submetralhadora desse tamanho. Não doeu meu pé, não senti nada. E eu agarrei ele, comecei a repreender aquele espírito maligno. Irmão, se ele pegasse aquela arma dele, a arma ela fica carregada, ela fica com munição. Não tem fuzileiro naval com carregador vazio não, é com munição, irmão. Se ele engatilhasse, pão apertasse, ia matar todo mundo ali mesmo. E era uma submetralhadora, podia dar rajada e acertar várias pessoas ali. Então o diabo, ele na sua hierarquia, na sua autoridade, ele não deixa ninguém. Eu estou falando alguma mentira, alguém que já esteve nesse meio aí. Eu estou falando alguma mentira aqui? Estou falando algo que não convém? Não é isso mesmo? É isso mesmo. Eu estou falando aqui, sabe por quê? Eu tenho legitimidade de Deus para falar. Eu estou como autoridade aqui para dizer para você que a sua luta é constante, a sua batalha é constante, ela é verdadeira, ela existe. É real. Mas o que você tem que fazer é se revestir de toda a armadura de Deus. Olha, Jesus falou assim, olha, coloco vocês como ovelha no meio de lobos. Como ovelha no meio de lobos. Você sabe o que é isso aí? É que Jesus está falando que com a sua própria força, com a sua boa vontade, você não vai conseguir fazer nada não. Você não vai conseguir vencer essa batalha. Mas na autoridade que foi delegada a você, na autoridade do nome de Jesus, você tem poder, você tem autoridade, você tem legitimidade, irmãos, para atuar nessa área. Por isso que eu estou falando para vocês. Porque há uma legitimidade, há uma autoridade e uma faculdade para trazer para você esse momento. Então, aquele jovem, ele estava demoniado ali. O diabo ia matar aquelas pessoas todas. Ele não quer que fale mal dele assim, que fale à toa dele. E muitas das vezes, nós falamos o nome do Senhor em vão. Olha aí. Quando estava lá, não falava. Quando está aqui, fala. Eu não estou dizendo que acontece isso, tá, irmão? É uma... Isso aí, obrigado, meu superintendente. Nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de intensidade. Há demônios e demônios, né? Jesus disse assim, há demônios que só saem com jejum e oração. Então você já conhece. Se você está trabalhando numa atuação, você está vendo, não está vendo resultado, começa a jejuar, começa a orar. Começa a jejuar e começa a orar. Você vai ver o resultado. Porque a maneira de ir para o combate está aqui escrito na Bíblia, né? Você está vendo aí Mateus 17, 21, que vai explicar para você. Vamos lá, vamos ler nessa leitura, Mateus, capítulo 17, mas não vai ser a partir do 21 não, vamos ler um pouco antes, para a gente contextualizar o que eu estou falando aqui. Deixa eu ver aqui. Foi a respeito da cura do lunático, né? Lá do partido 19. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo? Eles foram expulsar o demônio e eles tomaram a surra. E não conseguiu expulsar o demônio. Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Olha só. Porque em verdade vos digo que, se tiverem fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar,
e há de se passar, e nada vos será impossível. Se tiverem fé, olha só a fé como é importante. Mas essa caixa aí falou assim, olha, Jesus falando assim, olha, se você tiver fé, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha só. Você vai transportar um monte, irmão. O que a Bíblia, no discernimento que está nos trazendo aqui, se você tiver fé, você vai transportar um monte. Mas Jesus está falando também, ó, mas esse demônio aqui, rapaz, olha, não basta carregar a Bíblia, não. Não basta assistir o culto de domingo, não. Não basta vir na escola dominical só, não. Está vendo? Com isso, você pode até transportar um monte daqui para lá. Gente, está vendo a correlação que Jesus está falando? Imagina você ter poder para dizer para um monte aqui, para ele ir para lá. Aí chega na hora de expulsar um demônio e você não conseguir. Aí Jesus falou isso, ó. Esse aqui, mas essa caixa de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Gente, interessante. Está vendo o discernimento que Deus está dando aqui? Você pode até transportar um monte para lá e para cá, mas essa caixa de demônio, não vai fazer isso. Há determinada guerra mais intensa que a outra. Às vezes você vive uma luta e você rapidinho, vai lá, sai demônio daqui. Pronto. Às vezes você está vivendo uma luta aí, ó, dia após dia. Essa batalha não acabou, você não passou ainda por essa. Fique tranquilo, irmão. Vamos jejuar, vamos orar, vamos pedir a Deus, ó, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos a palavra de Deus para nos espelhar, para nos termos como, Jesus, rapidinho, eu pensei que até 9 horas, eu estava falando aqui. Meu Deus do céu. O principado. Principados são o quê? Príncipe satânico que assume o controle sobre o governo das nações da terra. Eu estou lá no tópico 3, tá, irmão? É 3? Na estrutura do comando do império das trevas. Aí tem o principado e o potestade, né? Eu tenho algumas coisas aqui que eu copiei, tá até no slide 8, né? Então, principados são príncipes satânicos, olha só, são príncipes satânicos, né? Que assumem controle sobre o governo das nações da terra, passando a influenciar suas ações, decisões, ficando por trás do governo humano. Gente, você faz noção, vocês percebem, às vezes a pessoa, ela não está interessada nisso. Ah, eu não gosto de política, aquela coisa toda. Então, aí depois fica reclamando, não tem, o governo faz isso. Mas você se envolve. Nós estávamos vivendo num governo aí, que acabou com o Brasil. Pode-se dizer que nós estávamos vivendo, esses governos estavam cheios desses demônios satânicos aqui, ó, príncipe satânico, esses principados que destruíram, são autoridades, esses demônios, ele trabalha nas autoridades lá. Então você que não ora pela tua nação, pelo teu país, pelos teus governantes, saiba que o diabo, ele sabe que você não ora, sabe que você não está preocupado com isso. Aí o que ele faz? Ele vai atuar lá naquela área, lá em cima, nesse governante. Aí você sente aqui. Aí teu esposo não tem trabalho, está desempregado 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Eu tenho orado a Deus que minha irmã está 3 anos trabalhando. Toda ela fala, Rubem, eu não estou trabalhando. Eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo pagar as contas. Entendeu? Isso foi uma coisa que foi atuada lá em cima, que fez o quê? Agora você está pagando, você não orou, você não se preocupou, você não orou, o diabo sabia que você não ia votar direito, que você, vou votar no fulano de tal, que deu a dentadura para a irmã fulana. Aí você está pagando. Essa situação que nós estamos passando, foi nós que não vigiamos, irmão. Isso é sério. Isso é coisa do maligno. E olha, gente, você vê essas passeatas todas, aí tem um pessoal que vem filmando, né? Por que você está aqui? Não, porque aqui o presidente está querendo tirar os nossos direitos, dar para os ricos. Mas tu leu o negócio? Não li, mas
Então, pessoas cegas, ignorantes, entendeu, irmão? Ignorantes, se soubesse, se tivesse base para fazer, mas não faz. E o diabo está atuando no meio da autoridade. Mas você, em nome de Jesus, na autoridade que Deus deu a você, irmão, vamos como exército de Cristo, como o nosso pastor Sila fala, vamos partir para cima dele. Porque nós temos essa autoridade, nós temos essa legalidade de ir contra essa hoste espiritual, contra esse príncipe das trevas. Nós temos esse poder, irmão, nós temos que se preocupar com isso. Nós temos também o quê? A autoridade ou potestade. São demônios que influenciam mudanças climáticas, violência, terremotos, furacões, tornados. Está vendo, irmão? Está vendo o discernimento da palavra que Deus está dando para a sua vida hoje? Esse demônio tem agido aí, você está na Bahia agora, não, na Bahia não, no Recife, teve um aterramento de 8 pessoas que estavam lá, só 7, só uma pessoa saiu viva. 7 pessoas perderam a sua vida por causa disso. E a gente fica pensando assim, poxa, mas por que essa pessoa está morando naquele lugar? E o repórter fala assim, estou morando lá porque não tem casa. Ele vai morar lá? Mas isso são hostes, são potestades que tem trabalhado no nosso Brasil, na nossa nação, para justamente fazer isso acontecer, meu irmão. E nós estamos orando a Deus para isso. Eu acho bonita a oração do pastor Evandro, né? Ô Senhor Deus, quando nós chegarmos no hospital, no SUS, nós encontrarmos, Senhor Deus, médico, temos bom atendimento. Ele está fazendo o papel dele, está orando por isso. E sabendo que há principado, há potestade, o maligno está atuando. O diabo ele não está brincando de ser diabo. Simplesmente quando você olha uma pessoa que está morando na rua, está vivendo ali, você for entrevistar aquela pessoa, se for um homem, ele tem esposa, ele tem filho, ele tem pai, ele tem mãe, mas ele prefere viver naquela situação. E você sabe o que é aquilo? É o diabo atuando na vida dele. E você tem aqui o discernimento da palavra de Deus, para você se revestir de toda a armadura de Deus. E você ter a arma para combater aquilo que está ali. Você vê o nosso Nilópolis aqui, nós estamos reclamando, nosso Nilópolis aqui. Você sabe da notícia, como é que está o governo de Nilópolis? Como é que está a situação? Você fica, poxa, uma cidade tão pequena dessa, é só cobrar os impostos e fazer, no mínimo, tampar o buraco. Nem isso está podendo. Nem isso, nem a merenda dos nossos filhos, da escola, para podendo comprar. Gente, nós não estamos preocupados com isso. Quando você não está vendo o que está acontecendo, está acontecendo. O diabo, ele não está brincando de ser diabo, ele está agindo. E teu filho está sofrendo o dano dessa situação. Minha hora está acabando. Olha aí. A horta espiritual da maldade, né? São um exército de demônios que estão sempre prontos para atacar. Ele está sempre pronto para atacar. Tem um último slide aí, tá o penúltimo slide. A hoste da maldade, olha só, são demônios que atuam em nível pessoal e afligem pessoas. São o espírito do engano, da mentira, da sensualidade, da sexualidade, da rebeldia, violência, etc. Geralmente esse espírito do mal que se manifesta e são expulsos no culto de libertação. Eu ouvi isso aí, eu botei isso aqui. É de propósito, agora até riu aqui. Eu botei e falei assim, vou botar isso aqui. São esses espíritos do mal que se manifestam e são expulsos nos cultos de libertação. Não é só no culto de libertação que tem que ser expulso esses demônios. Mas geralmente é isso que acontece. Eles estão envolvidos, atuam na área da sexualidade. Gente, eu morava em frente ao Instituto Federal de Química. Meu filho está morando lá, eu moro um pouco mais para cá. Foi quando foi o aniversário mêssário da Sofia? Quinta-feira, eu saí daqui. Gente, que coisa horrível, cara. Um homem se beijando um homem. Já viu, gente? A mulher se beijando com a mulher.
Você vê as garotas novinhas, estão lá rebolando lá no meio da rua, o outro segurando o traseiro dela, não sei o quê, aquela música infernal. Gente, é esse demônio que está se manifestando. E às vezes ele vem aqui, quando ele vem aqui ele se dá mal, né, gente? Tá o Anselmo aí, a irmã Esther, quando ele vem para cá, e às vezes está lá na sua casa, irmão. Vou dizer isso aqui, está lá na sua casa. E às vezes o pai diz que não pode fazer nada. O pai fala, não posso fazer nada. Eu conversando com um presbítero, ele falou assim, irmão, eu não posso fazer mais. Minha filha se envolveu com esse negócio aí, eu não posso fazer mais nada. E o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que ele não assumiu a postura dele como homem de Deus, com a autoridade que ele tinha. E ele começa a agir. Está dando legalidade para agir. Ele está dando legalidade para agir. Eu não posso fazer mais nada. Que não pode fazer nada, rapaz. Você é um presbítero da casa do Senhor. Você tem autoridade de Deus para repreender esse demônio. Aonde você está? Aonde você está na palavra de Deus? Ah, eu não posso fazer nada. Que negócio é esse? Você vai deixar esse tipo de coisa entrar na sua casa, meu irmão? Você vai aceitar essas hostes espiritual da maldade que está acabando com a sua família? Se levante com a autoridade de Deus. Se alinhe com a palavra de Deus. Se alinhe com a palavra de Deus. E deixa o Espírito Santo de Deus manifestar na sua vida. Jejua, ora. Faça alguma coisa. Ou então vem aqui no Sobrenatural na quinta-feira. Né, Anitta? Mas a gente tem visto realidade, irmão. Tem visto essa realidade. Bom, para a gente concluir, não vou mais em frente não, acabou. Eu sei que vocês tomaram atenção pelo meu chefe aqui, mas... Conclusão, diz assim, bota a conclusão aí para mim, o que está aí? É o último slide, eu acho que é o último. Tem a conclusão, mas eu gostei do que está ali. Vamos lá. Ih, rapaz, está difícil agora. O apóstolo João nos ensina o quê? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Em pecado. Sabe, irmão? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E a luta espiritual que o demônio tenta vencer você fazendo o quê? Que você se afaste de Deus. Então aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus guarda ele do maligno. Não, e o maligno não lhe toca. Eu estou lendo aqui, está ruim, irmão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro... Então nós temos que nos alinhar com a palavra, irmão. Temos que nos alinhar com a palavra. As pessoas estão querendo discernimento de espírito e não tem nem discernimento da palavra. É o que eu quero. Primeiro busque o discernimento da palavra, tá? E esse discernimento é para todos. Todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter. O discernimento do Espírito, o pastor Wilton aí tem, o Paulo Marcelo tem, entendeu? Mas nós temos que ter o discernimento da palavra, isso que é importante. Porque o diabo, ele está em derredor. Vamos lá dizer essa palavra? 1 Pedro, para a gente terminar agora. 1 Pedro, no capítulo 5, né? Vou ver aqui. Oito, né? Vamos ler todo mundo? Já acharam aí? Eu quero que você leia. 1 Pedro 5,8. Eu quero que você leia, irmão. Vamos falar isso. Vamos dizer para ficar guardado na sua cabeça. E eu quero aqui já agradecer o meu superintendente aqui pela consideração, irmão, pelo carinho, tá? E agradecer você que me ouviu aí, tá? Desculpa alguma coisa, eu sei que tem gente aqui que é mais catedrático do que eu, tem faculdade melhor do que a minha, tá? E assim, que Deus possa, a partir daí, vir abençoar a sua vida. Acharam todo mundo? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vamos dizer todo mundo junto? 1, 2, 3. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa.
buscando a quem possa. Meus irmãos, então aplaude ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tudo bem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir novamente pela vida do nosso professor. Deus continue o abençoando. Só suplementando o que o nosso amado disse, também quero deixar para nossas vidas, né? Tiago 4:7. E há uma ordem para que a autoridade espiritual do cristão venha se manifestar. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. E aí depois, resistir. Ele vai correr. Quatro, 7. Tá? Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não há potestade, principado, é isso? Hostes da maldade, que possa resistir a um crente que se sujeita ao Senhor. Amém? Amados, tem algumas considerações a passar, antes de terminar. Esta semana nós teremos, põe a imagem por favor na tela aí, a conferência dos interligados, nossos adolescentes. Na verdade, é um trabalho dirigido por eles, mas todos nós precisamos estar voltados para este trabalho, né? Porque o nosso objetivo é alcançar almas. E foi proposto pela liderança para nós, e conversando um desafio. E eu conversando com o pastor, achamos por bem e muito salutar para a nossa vida, diante de uma lição dessa, em respeito à batalha espiritual, estender para a igreja este desafio. Um relógio de oração. Meia-noite a 23 horas. Você separar uma dessas horas, 1 ou 2 ou 3, meio-dia, 4 da tarde, um horário desse durante a semana, para interceder pelos nossos adolescentes e pelos adolescentes que virão também. Eles já estão trabalhando aí a todo vapor. Tem gente que já está convidando, já fizeram algumas coisas aí, eu estava observando durante a semana. E saiba, eu creio que vai ser impactante. Você pode crer? Você crer que vai ser impactante? Então hoje, tome este desafio junto com os nossos adolescentes. Separe um momento. Você não precisa passar 3 horas com a boca no pó. Um momento. E interceder durante essa semana pelos nossos adolescentes, pelos adolescentes que poderão ser alcançados, aliás, pelas almas, porque a salvação é para todas as faixas etárias. Amém? Então, pode ser numa conferência dessa que você tenha um parente, um vizinho que venha a ser alcançado pelo Senhor. E a nossa missão é essa: ir e alcançar almas, fazer discípulos, para que todos nós estejamos na Nova Jerusalém. Amém? Vamos nos dispor de pé. Então vamos estar terminando. De coração, eu conto com você esta semana para fortalecer essa corrente. Eu não sou muito fã de corrente internet não, mas essa corrente eu reforço. Ore pelos adolescentes. Amém? À noite nós teremos nosso culto. Lembrei, estava olhando aqui para o pastor, ele sinalizou para mim, eu lembrei agora de uma coisa. As nossas revistas para o próximo trimestre, para quem não pegou ainda, estão disponíveis ali à venda a R$5, tá? Alguns estavam me perguntando, é hoje? Não. A gente teve uma oportunidade com a Central Gospel, e aí nós já pegamos as revistas. Então, quem ainda não tem a revista, gostaria de adquirir, está ali atrás, R$5, tá bom? Deus vos abençoe, nos conceda uma tarde gloriosa e à noite um culto na presença da unção do Santo Espírito de Deus. Pai querido,
Estamos agradecidos, Senhor, por mais esta lição nesta manhã, em nossas vidas. Agora, Deus, eis aí o teu povo, ó Pai. Dá um retorno tranquilo, Senhor, em paz. Abençoa, Senhor, a tarde, Senhor, dos teus filhos. Que seja uma tarde de bom encontro, de convite, de alcance, Senhor, de almas, Senhor, para a noite, Senhor, estarmos aqui, jubilantes, Senhor, para ver festa no céu. Pai querido e amado, abençoa nossas vidas. Eu te peço e te agradeço as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Terminado em nome de Jesus, aplaudo o Senhor.